de comer, foi, Nayara? Ah, ai, deixa eu ver se consigo tirar esse mouse e botar. Ah, não, para conseguir escrever para vocês, ficar melhor, eu acho. Vamos retornando. Deixa eu espelhar aqui de novo para vocês. Já estava respondendo, mas era para não perder tempo. Mayara não é besta não, viu? Mayara não é besta não. Então, meus queridos, chegamos então na questão de número 2. Vejam, deixa eu ver se minha caneta está pegando aqui, para ficar mais fácil eu conseguir escrever para vocês. Espero que esteja, acho que vai. Acho que vai. Agora vamos. Bom, o que é que ele pergunta aqui para a gente? Acerca dos aspectos língua, do texto apresentado, é correto afirmar que a substituição da palavra implementado não altera o sentido do texto. Eu queria chamar a atenção que o Instituto Bahia sempre faz isso, exceto. E eu, quando eu quero chamar atenção, é chamar atenção com letras garrafais, ó, exceto, ó o que que a banca está fazendo para a gente, ó. Ou seja, o que a banca está me dizendo, bem devagarzinho para você não se perder, é que eu posso substituir. Eita, meu Deus, sumiu da tela de vocês, né? O que a banca está me dizendo, coração de Jesus, é que eu posso substituir a palavra implementado por todas essas, exceto menos uma. Então, a banca está me dizendo que aí tem 4 sinônimos da palavra implementado, exceto uma. E ela quer que eu marque essa, que não pode ser substituída pela palavra implementado. Meu amor, muito cuidado com o enunciado. Sabe por quê? Porque tem gente que viu a palavra substituir, então ele quer que eu marque um sinônimo. Essa questão não quer que você marque sinônimo, ela lhe deu os 4 sinônimos e ela quer que você marque qualquer coisa menos um sinônimo. Por isso ela disse exceto. Vamos ler de novo? Acerca dos aspectos linguísticos do texto apresentado, é correto afirmar que a substituição do vocábulo implementado não altera o sentido do texto, exceto em qual? O que foi implementado foi executado. Não posso marcar a letra A. O que foi implementado foi empreendido. Não posso marcar a letra B. O que foi implementado foi efetivado. Não posso marcar a letra C. O que foi implementado foi realizado. Não posso marcar letra D. Mas o que foi implementado não significa dizer que foi notabilizado. Então, eu vou marcar sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Eu vou marcar a letra E. Professor, o que é que significa notabilizado? Significa dar notariedade. Uma coisa foi notado. E nem tudo que foi implantado é notado. São coisas diferentes. Implementar significa executar, efetivar, realizar. E dar notabilidade significa dar destaque. Nem tudo que eu implemento
recebe destaque. Pode ser que receba, pode ser que não receba. Então, a única alternativa que não constitui um sinônimo de implementado é a letra E. Até aqui, tudo bem? Só iria errar essa questão quem, na emoção, na ansiedade de responder, achasse que era para marcar um sinônimo, porque você tinha 4 chances de errar. E a questão que é justamente que você marque aqui não é sinônimo. Tem que ter cuidado, tá bom? Aí agora nós vamos relembrar o uso da vírgula. Faz tantos meses, minha gente, que a gente trabalhou vírgula, que eu nem sei se vocês lembram. A gente vai relembrar agora o uso da vírgula nessa questão. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas se não lembrarem, não tem problema. Eu vou revisar aqui, tá bom? Se eu só abrir aqui, vou revisar vírgula por vírgula, tá bom? Só para relembrar que vírgula é uma questão de estrutura. Nós vimos lá no primeiro ou segundo mês do nosso curso, faz muito tempo, nós começamos a falar sobre quando eu uso vírgula. E vírgula, eu já disse para vocês, lá quem está acompanhando as aulas desde o começo do curso, que vírgula não é uma questão de pausa. O povo diz, eu boto vírgula quando eu pauso para respirar. Não, meu amor, vírgula não tem a ver com isso. Vírgula tem a ver com estrutura. E qual é a estrutura? Sujeito, verbo e complemento. A vírgula aparece quando alguma coisa sai do lugar e assume o lugar do outro. Vocês lembram disso, minha gente? Pelo amor de Deus, eu espero que vocês lembrem. Eu espero que vocês lembrem. Então, repita aqui, que eu não ouvi não aqui. Vamos lá, Luciane. Qual é a revisão que eu fiz? É que quando a gente fala de vírgula, a vírgula não é pausa para respirar. A vírgula aparece no texto quando você tem uma coisa que, uma palavra ou uma expressão que saiu do lugar dela. Por exemplo, eu posso dizer assim: hoje eu comi bolo hoje. E tá tudo no lugar. Depois eu realizei uma ação, comi. Quem come, come algo, bolo. E quando foi hoje, eu não preciso colocar vírgula. Mas se eu pego uma coisa que estava no final, que é o hoje, coloco para frente, aí eu digo assim: hoje eu comi bolo, eu posso colocar uma vírgula. Para marcar que esse negocinho saiu do lugar. O hoje, que era para estar no final, saiu do lugar e foi para frente. Aí eu posso colocar facultativamente uma vírgula para marcar isso. Então, vírgula é uma questão de estrutura, tá bom? Engraçado, professor. Oi, Valmirene. Engraçado que eu lembro que a vida inteira eu soube que a vírgula era usada para dar pausa, né? Valmirene ensinou a gente errado. Eu queria que a minha caneta tem como voltar lá para mim voltar lá e dar na cara da professora que me ensinou isso? Ensinaram a gente errado, né? E não é só aquela não que ensinou a gente, viu? Ainda tem muito professor hoje que ensina essa história de pausa. E a vírgula não tem a ver com pausa. A vírgula tem a ver com a estrutura que foi quebrada, com alguma coisa que saiu do lugar, uma explicação extra, que já é extra, porque já tem explicado, eu boto explicação a mais, aí eu coloco uma vírgula nessa explicação a mais, para dizer que é uma explicação a mais. A vírgula é uma marcação de que alguma coisa diferente aconteceu na montagem daquela estrutura. Aí nós vamos ver aí o que é que o número 1 está propondo. Deixa eu voltar aqui para o texto, para a gente ver o que é que o número 1 está propondo. Está aparecendo na tela de vocês ou sumiu, minha gente? Acho que não sumiu, não, né? Se sumir, vocês me avisem, pelo amor de Deus, né? Que eu não vou ver. Eu não estou vendo o chat, não. Estou vendo essa apostila aqui que eu tive que espelhar. E alguém abre o microfone e diz: professor, sumiu. Mas tá tudo bem, né? Eu vou voltar para o texto que ele disse assim: o uso da vírgula na linha 1 vai começar. Responder questão é cansativo, mas fica comigo. O uso da vírgula na linha 1 é facultativo, ou seja, o que é que ele está dizendo? Que eu coloco essa vírgula aqui se eu quiser. Aí eu vou marcar aqui para você, tá? Inicialmente. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso saber é que tem uma coisa estranha aqui. Não tem uma pausa aqui, não é um negócio para respirar. Mas eu não comecei com o sujeito. Poxa, professor, como é que deveria ter começado essa estrutura? Notamos
que até bem pouco tempo, inicialmente, existia um sistema de aquisição de dados. Mas quem escreveu esse texto quis dar um destaque para a palavra inicialmente. Na língua portuguesa, eu vou até circular aqui. Na língua portuguesa, a gente chama isso. Minha gente, eu vou tentar escrever, porque é aquela canetinha. Lembra daquela canetinha que eu usava no começo do curso? Ela quebrou e eu não consegui comprar outra. Aí eu estou escrevendo com a canetinha que fica meio ruim. A letra fica feia. Mas aí, se vocês entenderem, vocês perguntem. Mas eu vou tentar escrever, porque fica mais fácil aí de vocês escreverem também, tá bom? Vamos embora. Aqui, esse inicialmente... Chega, meu Deus. Esse inicialmente, a gente chama de adjunto. Esse adjunto, ele é Tá vendo como tá ruim, minha gente, a letra? Aff, que ódio. Deixa eu ver se eu consigo escrever melhor aqui, tá? Ele é um adjunto que é... Olha, tá vendo que eu não consigo escrever? Bom, mas eu vou explicando, vocês vão anotando aí. Ele é um adjunto deslocado. Professor, o que é que significa dizer que um adjunto é deslocado? Significa dizer que ele foi parar num lugar onde não era para ele estar. Voltou, Mayara? Acho que voltou, né? Voltou. Um adjunto é uma palavra que tomou o lugar que não era dela. E o que é que a língua portuguesa nos diz? Olha para mim, presta atenção para você entender. Que o adjunto, quando ele for pequenininho, uma palavra só, eu coloco a vírgula se eu quiser ou não, porque não vai atrapalhar muito o entendimento. Então, o que a gramática diz para mim? Se for uma palavra só no começo do texto, hoje, amanhã, ontem, tarde, cedo, se foi uma palavra só que saiu do final do texto e foi para frente, preste atenção. A língua diz que você coloca a vírgula se você quiser. Então, na língua portuguesa, eu poderia dizer hoje, vírgula, comi bolo, e dizer só hoje comi bolo sem vírgula. Eu poderia escrever assim, as duas maneiras. Porque se o adjunto que foi deslocado for curto, eu coloco a vírgula se eu quiser. Tranquilo até aqui? Agora, se o deslocamento for grande, eu tenho que colocar a vírgula. Por exemplo, se eu disser assim, na semana passada notamos que o celular do meu filho sumiu. Na semana passada. Chega, meu Deus, sumiu aí, minha gente. Sumiu. Aff, meu pai, o que houve aqui? Deixa eu abrir aqui de novo, minha gente. Acho que eu fechei aqui sem querer. Acho que ódio. Já vou colocar, viu, né? Então, fé em Deus. Tenham paciência comigo, que o computador não quer ajudar muito não. Paciência com o tio Wilkley. Paciência. E, gente, deu uma travada geral aqui. Deixa eu ver o que é que houve. Apareceu, minha gente? Diga que sim. Não. Não apareceu? Agora sim. Agora foi? Foi, né? Então, qual é o lance? O que é que a língua vai dizer a gente? Que se for curto, esse adjunto deslocado, não... Se for curto... Ah, vem meus cachorrinhos, minha gente, peraí. Quando não é a tela que some, são os meus cachorrinhos agitados. Ô, Marley, Belinha, papai tá trabalhando, a gente precisa de silêncio, meus filhos. E como é que o povo lá da cama vai assistir a aula com vocês latindo, parecendo os doidos aí? Vocês têm filhos rebeldes aí também, minha gente? Os meus surtam do nada. Bom,
Vamos embora. Então, se o horizonte for curto, facultativo. Se for longo, é obrigatória a vírgula. O que é que a nossa alternativa nos disse? Deixa eu descer para ela, para a gente ouvir. E anota aí. O uso da vírgula após a palavra inicialmente é facultativo, ou seja, eu boto se eu quiser, podendo ser retirado sem prejuízo de correção gramatical do texto. Então, é verdadeiro. Eu só queria perguntar a vocês, meu povo de Lagoa da Canoa, se você entendeu essa história de deslocado. Não. Não entendeu, Valmirene? Eu Eu vou fiquei dar um outro pouco na exemplo. dúvida disso aí, tá? Tá, vamos lá. Eu vou explicar mais uma vez com um exemplo aleatório para você entender. Geralmente, quando uma criança vai aprender a falar, existe uma lógica na língua portuguesa, Valmirene. Ninguém diz assim, bolo comi eu hoje. A gente segue uma ordem que é da organização da nossa língua. Como é que a gente diz? Eu, desde criança, até que você começa a falar, a criança começa a falar, ela já percebe essa ordem. Ela nunca vai dizer bolo eu comi hoje. Ela vai dizer eu comi bolo hoje. E não vai ter vírgula em nada disso, porque cada palavra está no seu lugar. Eu veio primeiro, comi veio depois, bolo veio depois, hoje veio depois. Agora, o que é que a gente faz? Às vezes, a gente quer, com pressa, dizer logo quando foi. E a gente pega esse hoje, tira lá do final do lugar dele e bota no começo da frase. E se eu coloco hoje no começo da frase, a língua portuguesa diz assim para mim: você tirou o hoje do lugar dele. E se você colocou para frente, você pode colocar uma vírgula para marcar que esse hoje foi retirado do lugar dele porque você queria dar mais destaque para o hoje. Entendeu, Valmirene? Agora eu entendi. Então eu posso dizer: eu comi bolo hoje sem vírgula, anotar. Ou eu posso dizer: hoje, vírgula, eu comi bolo. E a língua diz que se for uma palavrinha só, a vírgula só coloca o se eu quiser. Agora, se esse negócio de tempo que eu quiser colocar na frente for muito grande, a língua diz, espera aí, ficou muita coisa fora do lugar. Então agora a vírgula é obrigatória. Se eu coloco só o hoje, eu coloco a vírgula se eu quiser. Posso tirar e não tem prejuízo. Agora, se eu coloco, por exemplo, no mês passado, fiquei sem receber salário. Aí, olha o tamanho, no mês passado. Aí a língua diz, não, meu filho, é muita coisa para frente. Era para ser, fiquei sem salário no mês passado. Você jogou tudo para o outro lado, então agora você vai ter que marcar com uma vírgula, porque você colocou muita coisa. Então é facultativo, se for um deslocamento pequeno, e obrigatório, se for um deslocamento grande. Luciane? Aí nessa questão daí, aí como é um deslocamento grande, aí não pode tirar vírgula, não é isso? Nesse caso, foi um deslocamento pequeno. Por quê, Luciane? Vamos olhar. Qual foi a palavra que foi deslocada no texto? Vamos voltar para ele para ver. Deixa eu botar aqui grandão que tá feio. Pronto. Qual foi a palavra que foi deslocada? Inicialmente. Uma palavra só. Então não posso chamar de grande, porque é uma palavra só. Entendeu? Eu pensei que era o tamanho da palavra, tá. Não, é a quantidade de palavras. Porque eu posso dizer só hoje, no mês passado, aí no mês passado já é grande. Antes de ontem, 2 palavras, já é grande. Então, essa é a regra de vírgula. Talvez é a regra mais difícil da gente aprender sobre vírgula, mas que é simples. Deslocamento pequeno, a vírgula eu boto se eu quiser. Se eu tirar muita coisa do lugar, a língua diz, espera aí, meu filho, você trocou muita coisa do lugar. Então, essa vírgula vai ter que ser obrigatória. Só que aí a número 1 falou a verdade para mim. Por que ela falou a verdade? Porque ela disse que esse uso era facultativo, podendo ser retirado, que não vai ter prejuízo. Tá tranquilo, minha gente? Se não tá, vocês perguntem, vocês falem e eu explico de novo. Porque eu vou partir para o 2. Vamos embora, tá? No caso, a 1 é verdade, né? Oi, Vamirene? No caso, a 1 é verdade. A 1 é verdade. Número 2. Oi, Luciane?
Entendi. É porque eu estava pensando que era o tamanho da palavra. Não, seria tipo. Não, isso, é bom marcar, Luciana, essa dúvida. Quando a gente fala de curto ou longo, é porque às vezes o erro foi meu. Eu, como professor, acho que estou sempre falando com o professor. O problema é nós mesmos, né? Não, é importante dizer isso. Quando a gente fala de adjunto longo ou curto, não vai ser o tamanho de uma palavra só. Vai ser longo ou curto na quantidade de palavras. Isso é importante, tá bom? Então, a número 1 é verdadeiro. Só pode ser A, quer dizer, pode ser A, B ou E. Vamos para o número 2. No trecho, ó, devagarzinho, sem medo de analisar. Vamos devagarzinho. No trecho cujo Marte. Chega, meu Deus, cadê a cozinha que eu ia botar aqui? Vamos lá. Cujo Martin Luther King, tem um feriado nacional reconhecido. Terceira segunda-feira. Chega, meu Deus, de janeiro. Aqui, Zumbi, só agora, Zumbi dos Palmares, tem um dia que é um dia dele, mas nem feriado nacional é. Vamos lá. Tá marcadinho o trecho que ele me pediu. Ele disse o seguinte: o uso do sinal de travessão poderia ser substituído por vírgulas. Aí eu quero chamar a atenção para você, coração de Jesus. O concurso sempre coloca uma questão sobre travessão, porque o concurso sabe que a gente não sabe para que serve a danada da travessão. O sinal de pontuação, travessão, é uma dúvida. Eu tenho alunos, por exemplo, de redação, eu acho muito engraçado quando eu vou dar aula de redação, eles dizem assim: professor, eu acho tão chique as redações de nota 1000 que vem com travessão. Se eu me ensinar a usar, de tanta gente não saber usar, tem gente que acha chique usar travessão. Professor, o que é travessão? São aqueles dois traços grandes, maiores que o hífen. E aí, no concurso, que sempre cai, inclusive no Instituto Bahia, ele cobra muito travessão. Ele substitui, ele serve como vírgula e parêntese. A função de travessão da língua portuguesa é isolar do mesmo jeito que vírgulas e parênteses. Então, se qualquer questão do universo perguntar... Destacar uma fala também, né? Exatamente. Numa narração, por exemplo, Valmirene, numa historinha, ele marca discurso direto, que são falas de personagens. E em textos que não são historinhas, eles marcam o isolamento de uma expressão. Então, se for um texto, ele vai servir a travessão tanto para marcar um discurso direto, quando o personagem vai falar, ou em outros tipos de texto, ele vai marcar e substituir ou uma vírgula ou parêntese. Os concursos gostam muito de cobrar travessão, porque eles sabem que nem todo mundo conhece a utilização. Mas é perfeitamente substituível travessão por vírgula ou parêntese. Então, a número 2 está fazendo o quê aí para mim? Falando uma verdade. Não vai ter prejuízo para a coerência, nem para a correção gramatical, se eu substituir esse sinal de travessão por vírgula. Alguém tem dúvida? A hora de perguntar é agora. Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Então a 2 é verdade. Chegamos aí na número 3. O uso da vírgula antes da conjunção mas, aí ele deu o trecho. Deixa eu ver, meu Deus, o que é isso aqui que eu tô conseguindo ler, meu pai? Vamos lá. O uso da vírgula antes da conjunção mais, no trecho. O critério inicial deve ser o do IBGE, branco, preto, pardo, indígena e amarelo. Mas devemos avançar na classificação. Ei, olha para mim. Vou até tirar a apostila e fechar aqui para você olhar para mim agora. Olha para mim. Olha para mim. Se você está assistindo aula desde os meses anteriores e não esqueceu o que aprendeu, você vai lembrar que todas as conjunções devem ter uma vírgula do lado dela. Todas, mas, porém, enfim, entretanto, todavia, mas com i, mas sem i, qualquer conjunção... Contudo. Eu não entendi, Valmirene. Contudo. Contudo, entretanto, muito bem, Valmirene. Qualquer conjunção deve, na língua portuguesa, ser antecedida por uma vírgula. Por quê, professor? Eu não quero decorar, eu quero entender.
Quando eu digo assim, o Wilkley está doente, mesmo assim deu aula, mas mesmo assim deu aula, eu dei duas mensagens. O Wilkley está doente, mas mesmo assim deu aula. Tem uma quebra de estrutura. Eu terminei uma mensagem e vou começar a segunda. Eu coloquei o mas para separar essas duas mensagens. Então, existe uma quebra da mensagem 1, que eu saio para entrar na mensagem 2. Mensagem 1, o Wilkley estava doente, mas deu aula, é a mensagem 2. Então, eu tenho que colocar uma vírgula. Principalmente quando for uma ideia de oposição. Tá bom? Professor, tem exceção? Tem exceção. Só tem uma danadinha, que a vírgula não é obrigatória de todas da língua portuguesa, que é a conjunção aditiva i. Ué, i. Só ela não vai ser obrigatória que venha uma vírgula. Aí eu digo assim, o Wilkley é professor em Lagoa da Canoa e também trabalha em Arapiraca. Esse i não precisa de vírgula. Com exceção desse i, todas as outras conjunções da língua portuguesa devem ser antecedidas por uma vírgula. Aí a Mayara disse, é facultativa, né? Aí você pode colocar no i se for sujeito diferente. Acho que você está lembrando, Mayara, de uma regra que era facultativa, que a gente viu muito bem. Qual é o caso? O concurso também pega muito isso. Então, professor, sempre que tiver um i, eu vou colocar vírgula, quer dizer, não pode colocar vírgula, e tem um caso que é facultativo. Se o sujeito mudar. Se eu disser assim, Valmirene é professora e o Wilkley escritor. Aí eu coloco uma vírgula antes desse i, porque eu saí da Valmirene e fui para o Wilkley. Aí a língua diz, pode colocar uma vírgula, porque sair de uma pessoa foi para outra. Mas geralmente o i, se for a mesma pessoa, o Wilkley é professor e organizador de eventos. Aí não tem vírgula, porque se trata da mesma pessoa. A única exceção é o i. Esse i que não vai ter vírgula, e se mudar o sujeito é facultativo, mas todas as outras vai ter vírgula. Então, a letra... Deixa eu voltar aqui para a apostila, então. A número 3 disse que a vírgula pode ser retirada. Ó, pode ser suprimida e não vai ter prejuízo. É mentira, vai ter prejuízo, porque sempre que aparecer o mas, vai ter que aparecer uma vírgula do lado deles. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Pergunta se ficou com dúvida, tá? E, professor, essa daí eu não esqueço, não. Essa não, é difícil de esquecer, né? Quando a gente aprende de verdade, Luciane, essa não dá para esquecer. Se o Essa não concurso é O resto, esquece. Diga, Luciane. Não, o resto a pessoa esquece, agora essa não dá, não. Esquece nada, você está aprendendo muita coisa nas nossas aulas. Se o concurso vier com história de a vírgula antes de todavia pode ser retirada, a vírgula antes do porém pode ser retirada, a vírgula antes do mas pode ser retirada, não pode nada. Porque tem uma quebra da mensagem para iniciar a outra, então tem que ter vírgula para marcar essa quebra de uma para outra mensagem. Beleza? Então até agora só é verdadeira a 1 e 2. E para finalizar, tem assim. O uso da vírgula em a cor denominada José Petruccelli, 1988, justifica-se por indicar partículas e expressões explicativas. Olha para mim e não finge que está entendendo. Preste atenção na minha explicação para a gente relembrar. É verdade que se eu quiser dar uma explicação a mais, eu vou colocar vírgula. É verdade. Olha para mim. Na língua portuguesa, se eu quiser dar uma explicação a mais sobre uma coisa ou uma pessoa, eu vou colocar essa explicação extra entre vírgulas. A gente chama isso de aposto. Mas neste caso, da número 4, você acha que a cor denominada está explicando José Petruccelli? Você acha que a palavra José Petruccelli é uma explicação de uma cor? Nada a ver. Você nem precisa saber de vírgula, minha gente. Se disse que é uma explicação, tem que ter uma explicação. Se não teve explicação, eu não posso marcar verdadeiro. Tem duas maneiras de você invalidar esse número 4. Ou sabendo a regra da vírgula, ou você vendo que aí na número 4 não tem explicação. Então, eu não posso dizer que a vírgula é por explicação.
Professor, e por que tem uma vírgula aí no nome do rapaz? Tem uma vírgula antes e uma depois. Porque aí é uma citação. A cor denominada é a obra. Quem escreveu TCC, artigo. Muito bem, Mayara. A Mayara colocou aqui no chat, né? Quem já escreveu TCC e artigo na hora de fazer referência, sabe que você coloca o nome da obra, vírgula, o nome da pessoa que escreveu, vírgula, o ano em que escreveu. Então você não tem uma explicação de uma da outra, você tem informações separadas que são coisas diferentes. Um é o nome da obra, o outro é quem escreveu e o outro ano. Por isso a existência dessas duas vírgulas. Muito bem, Mayra, muito boa essa sua contribuição aí no chat. Então nós ficamos aí com a resposta correta, que só compreendeu o número 1 e o número 2. Tá bom? Tranquilinho até aqui, corações? Estão cansadinhos já? Acho que não, dá para fazer mais uma ou duas, né? Fiquem comigo. Vamos fazer até as 5, a gente deixa as outras 5 para a próxima aula. Não cansa, não. A quarta questão vai para o que é uma pedra no sapato de muita gente. Acentuação. Tem muita gente que, infelizmente, só coloca acentuação por dedução, porque sabe que tem acento na palavra. Tem muita gente que coloca acento porque chuta o acento e acerta. Só que eu queria ser muito sincero com vocês. Na escrita pode funcionar. A gente fala português, a gente escreve e a gente sabe quando a palavra é acentuada. O concurso, ele não quer saber se você sabe. O concurso quer saber se você sabe a regra. Difícil, minha gente, eu confesso. Eu confesso. Mas eu vou ensinar um macete. Só quem está nessa aula vai aprender o macete, viu? Se você estudou as regras e sabe, perfeito. Eu sei que sumiu, tá? Sumiu aqui só para explicar para você. Macete. Se você for responder a questão de acentuação e a questão de acentuação falar da regra, essas palavras são acentuadas pela mesma regra. E você não sabe a regra, não é para se desesperar. Você vai usar um negócio que eu brinco com os meus alunos e chamo de olhômetro. Você vai usar um olhômetro. Eu vou abrir aqui agora para você usar o olhômetro aqui. Olha o que a 4 disse. Assinale a alternativa correta. As palavras média, as palavras étnicas e a palavra mérito obedecem à mesma regra. Meu amor, para obedecer à mesma regra, a gente sabe que a acentuação tem a ver com a quantidade de sílabas e onde a sílaba tônica está na palavra. Isso vocês lembram, né? Mesmo não sabendo regra. O que é que a gente lembra? Que a acentuação tem a ver com a quantidade de sílabas que a palavra tem, mesmo que você não lembre a regra, isso é o mínimo. A acentuação tem a ver com a quantidade de sílabas que a palavra tem e onde está a sílaba tônica dessa palavra. Tranquilo? Pergunta: quantas sílabas tem a palavra média? Como é que eu separo a sílaba da palavra média? Tem quantas? 2, 3? E aí? 2. Mayara chutou 3, né? Gilmara chutou 3. Como é que eu sei, professor? Como é que eu separo? Não são 3, são 2. Vamos ver como é que a gente adivinha? Média. Quantas vezes eu Chamando adivinhei? ela. Eu aprendi assim, média. Chamando. Boa, ó, média. Eu não digo média. A gente diz média. Eu só tenho 2 movimentos de som, 2 blocos, 2 sílabas, ó. Média. O já sai junto. Pegaram? De novo. Ave Maria, saiu aqui da tela, não foi, minha gente? Eu não sei por que esse negócio está fechando a tela. Deixa eu abrir de novo. Minha gente aqui. Aparecendo. O Wilker Macedo saiu. Mentira que apareceu isso, mulher. Vai voltar, vou voltar. Peraí. Vou voltar.
Eu vou voltar, eu voltei, agora é pra ficar, porque aqui tem que ter muito cuidado. Enquanto eu consigo abrir aqui, mas tem que ter muito cuidado, viu, com separação de sílaba com a acentuação, porque todo concurso cai. Professor, de novo, como é que eu vou saber como é que se separa a situação daqui? Lembra quando eu era pequenininho, que a tia fazia eu cantar a sílaba tônica. E aí, como é que a gente faz? Média! Eu digo média! Média! Então tem quantas sílabas? 2. Aí a regra diz o seguinte: se a sílaba mais forte, aqui, número 4, se a sílaba mais forte for antepenúltima, tem 2. Média. Se a sílaba mais forte for antepenúltima, a gente vai chamar isso de paroxítona. E na língua portuguesa, todas as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Então, o que vai fazer a palavra média ser acentuada aí é que ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Até aqui, a gente não usou o olhômetro, que é o macete que eu quero ensinar para vocês. Aqui tem 2 sílabas. A palavra mérito tem quantas? Mérito. 3. Focos, 3. Então, ela é trissílaba. Isso vai fazer com que, e além de trissílaba, a sílaba tônica não é a penúltima, é a antepenúltima. É a antepenúltima. Se média foi a segunda, em mérito foi a antepenúltima, a primeira. A gente chama isso na língua portuguesa de palavra proparoxítona. Lembrou, Luciene? Eu lembro dessas palavrinhas. Essa daí eu nunca esqueço. Aprendi na 4ª série. Agora, eu tenho que treinar mais na acentuação. Pronto, Mas aí é isso. Se eu não lembrar a regra, você vai usar o olhômetro. Aqui tem 3 sílabas. E aqui tem 2. Não tem como ser a mesma regra. Se aqui é a segunda que está acentuada e aqui é a antepenúltima. Então, mesmo que eu não lembre a regra, o bom seria que eu lembrasse a regra. O bom seria que eu pudesse dizer assim, todo mundo pudesse dizer assim. O bom seria que todo mundo pudesse dizer assim. Média paroxítona terminada em ditongo. Étnicas proparoxítonas. É proparoxítona. Mérito proparoxítona. Mas se você não conseguir, não se desespera. Usa o olhômetro. Aqui só tem 2 sílabas, aqui tem 3. E étnicos, a palavra do meio é mais difícil. Como é que eu digo? Étnicos. Étnicos. 3. Então, aqui são 3, antepenúltima acentuada. Aqui são 3, antepenúltima acentuada, mas aqui são 2. Eu elimino a letra A. Tá tranquila a explicação da letra A? Eu queria saber se todo mundo entendeu. A da letra A, Tá favorável, favorável. Vamos embora. Aí eu vou para a letra B. Ave Maria, minha garganta agora foi-se embora, minha gente. O dia todo dando aula e quando chega a noite tá assim. Vamos embora. Letra B. Os vocábulos compatíveis, critérios e únicas e caíram obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 4 palavras ele me deu. Compatíveis, critérios, únicas e caíram. Aí o bom seria que você soubesse a regra. Se você souber a regra, você vai dizer assim: compatíveis paroxítona terminada em ditongo. Critérios paroxítona terminada em ditongos. Únicas. Quantas sílabas eu tenho? 3. Únicas. Já não é mais paroxítona terminada em ditongo. É uma É proparoxítona. uma proparoxítona. Já derrubei a alternativa. E a última palavra é caíram. Vai ganhar uma estrelinha na testa. Quem lembrar porque caíram é acentuada. A gente estudou isso. É um hiato, é? Quem foi que disse isso? A bonita, Valmirene. Mentira, que foi a bonita Valmirene. Tu aprendesse isso em que ano, Valmirene? 8ª série, 6º ano, 7º ano, todos os anos. Eita, como lacra. Nós temos um hiato tônico que é acentuado. Professor, o que é o hiato tônico? Caíram. O A está do lado do I.
o A é sempre mais forte, mas por algum acidente o I apareceu mais. Aí eu digo, caíram, mas isso é um absurdo na língua, porque o I é semivogal, se ele está do lado do A, ele deveria ser sempre mais fraco. Então, tem alguns poucos casos que acontecem na língua portuguesa e a gente chama isso de hiato tônico. É quando o I, que não era para ser mais forte que o A, aparece do lado dele e rouba a cena. Então, nós temos aí 3 regras diferentes. Compatíveis é a mesma regra de critérios, únicas é uma regra separada, que é proparoxítona, e caíram é hiato tônico. Pegaram o lance? Alguém ia falar e eu contei, minha gente? Acho que não, né? Então, a letra B nunca que pode ser a alternativa correta. Chegamos, então, na letra C. Na letra C. Os vocábulos democráticos, útil e visível obedecem à mesma regra. Pelo amor do Senhor que guia a sua vida. Eu não vi nome democrático, só nome útil e Não tinha visível. visto democrático, não? Foi Luciene? Foi, eita, eu li só esse daí, porque estava tão assim, tão na O minha frente. cansaço já batendo, né, mulher? Não, é que eu tenho essa mania. É ansiedade. Ó, minha gente, olhômetro. Ah, professor, não sei a regra, errei a questão, não vou passar no concurso. Meu amor, só se você for broco. Me perdoe. Ó o tamanho da palavra. Democrático. Ó o tamanhão da palavra. Democrático. E ó a palavra que ele está dizendo que é a mesma regra. Útil. Como é que eu vou dizer que é a mesma regra que acentua as duas palavras quando um é grande que é proparoxítona e útil minúscula? Aí vai para outra palavra, visível, 3 sílabas. Então, uma com um monte de sílaba, outra com 2, outra com 3. É quase impossível que seja acentuada pela mesma regra quando você tem palavras de tamanhos e sílabas tônicas em lugares tão diferentes. E isso não precisa saber regra. Você vai usar o seu olhômetro, se você não souber a regra. Quer dizer, precisa saber, o ideal é que você saiba, né? No nome democrático. Se fosse só os dois, aí o útil. E Malia, quem é essa criança linda, amor de Deus? Acho que é da Gilvânia, que está com o microfone aberto. Fecha pra gente, a Gilvânia. De novo, Luciane, acho que eu não ouvi tua dúvida. Se tirar o nome democrático, menos ele, é útil e visível, seria o quê? Seria um. Seriam acentuadas pelo mesmo motivo. Por quê? Porque as duas são paroxítonas terminadas na letra L. Tem uma regra que diz que toda paroxítona, a penúltima sílaba é a mais forte, e a palavra termina com a letra L e vão ser acentuadas. Então, se eu tirar democráticos, obedece sim a mesma regra. Muito bem, Luciano. Não, quer dizer, então, que sempre que tiver a letra L, aí vai ser acentuada, né? Calma, vamos lá de novo. Qual é a regra? Se a palavra primeiro ela tem que ser paroxítona. O que é paroxítona? Que a penúltima sílaba seja mais forte. Útil! Qual foi a mais forte? Paroxítona. Aí agora eu vou olhar o segundo critério. Foi terminada em L? Acentuada. Visível! Quem é a mais forte? Si, né? A penúltima. Aí é a paroxítona. Então eu vou olhar agora a segunda regra. Se é terminada em L. Então, a regra das paroxítonas é assim: paroxítona terminada em L. Primeiro, vou ter que testar se é paroxítona e depois se é terminada em L. Pegou o lance? Peguei. É porque quando vem acentuado é mais fácil, né? Quando você vai É pela. bem mais fácil, é bem mais fácil. Chegamos, então, na letra D. A palavra político, acentua-se por ser uma paroxítona terminada em ditongo oral. Ave Maria, eu nunca vi tanto absurdo numa questão de concurso. Essa quarta é um crime. Ela é uma proparoxítona, não é também? Primeiro, que ela é proparoxítona. Vamos dizer assim, primeira justificativa. Político. Quem é a mais forte? O li, antepenúltima. A gente chama isso de proparoxítona na língua portuguesa. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Mas eu não queria chamar atenção nem disso, porque eu sei que tem gente que não lembra o que é proparoxítona. Eu queria que você olhasse o resto da alternativa. Ela diz assim, que político é acentuado
por ser paroxítona, terminada em ditongo. O que é ditongo? Vem de quanto? Ditongo? E Vem de ainda é 2. oral, de tongo oral. Ditongo oral. Ele está dizendo aí que a palavra termina com ditongo, ou seja, duas vogais. Na palavra político, quais são as duas vogais que terminam a palavra? Só tem um O. Então, a letra D, ela é falsa de todas as maneiras possíveis. Ela é proparoxítona e nem tem ditongo e nem é paroxítona. 3 motivos para você invalidar a letra D. E para finalizar a quarta questão, tem assim: o vocábulo jugá-las acentua-se por ser oxítona. Eu queria chamar bastante atenção para você lembrar que aqui você não tem uma palavra só. Aqui você tem duas palavras, o verbo julga, alguém julga, e você tem o pronome oblíquo as, que se transformou em las quando se juntou. Quando caiu uma questãozinha assim, que o verbo está junto com o pronome, para identificar por que ela é acentuada, você vai esquecer o las, porque o las não vai mexer em nada, o las não tem nada a ver com a acentuação da primeira palavra. Então, você risca aqui por enquanto, porque isso aqui não importa para você. Você risca. E tem uma regra que diz que as oxítonas, toda palavra que for terminada assim, o verbo, junto com o pronome, julgá-las, fazê-las, realizá-las, toda palavra vai ser oxítona, esse primeiro verbo. Então vai ter sempre um acento quando é terminada em A, E, I, O. Fazê-los, fazê-las, realizá-las, realizá-los. Então, sempre que tiver essa forma A, E, I, O no verbo, você esquece o pronome e foi terminado em A, E, I, O, já vai ser uma condição para somar com a ideia dela ser oxítona e ser acentuadas. Fazê-la, guiá-las, realizá-las, sempre esse sonzinho assim. E aí vai ser acentuada. É por esse motivo que a alternativa correta vai ser aí a letra E. A certíssima. Dúvida, minha gente? Ou foi tranquilo? Difícil, né? Porque teve que analisar de regra a regra. Aí o que é que eu vou falar? Oi, pode dizer, Luciane? Essa letra E, julgá-las, eu li todo, tipo, na minha cabeça era um nome só, julgá-las. Não, aqui você tem duas coisas. Você tem alguém que está julgando e está julgando alguma coisa feminino. Aí eu substituí o nome feminino por esse las. Julgá-las, vai julgar alguém. No caso, mulheres ou alguma coisa no gênero feminino. Aí você sempre esquece o las para analisar o acento só do verbo. Sempre que tiver um verbo e em seguida um pronome, aí tem que ver, né? Aí Tem que ver se é A, E, I, O que o verbo está terminando. Perfeito, Luciane. Julgá-los, fazê-los, realizá-los, sempre vai ter um acento, ou agudo ou circunflexo. E vai ser sempre, né? Não entendi, Luciane. Exemplo, se o verbo estiver acentuado, seguido de pronome, vai ser oxítono. Por conta do... Perfeito, Luciane, perfeito. Perfeito, muito bom. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Como eu já estou um pouquinho cansadinho, eu sei que vocês estão também, eu vou parar na quinta questão. Essa apostila tem até a 10ª questão. Eu vou deixar para concluí-la na próxima aula, porque é o tempo de vocês imprimirem também e já tentarem ir respondendo sem mim, e na hora da correção ver o que é que vocês acertaram, o que é que não erraram, e por que não acertaram, e a gente faz os ajustes da quinta até a 10ª na próxima aula. Eu vou pedir só para... Oi, Valmirene? Ou você ou o Nando, tem como mandar a 19 para mim no meu PV? Porque eu acho que no grupo eu não estou conseguindo pegar. Não sei o que está acontecendo. Tem. Eu não sei. Eu mandei hoje para o Edinaldo e ele unificou. Aí eu vou pedir para ele enviar para você. Eu não sei se eu tenho seu número. Se eu tiver, se dá um oi no WhatsApp, eu envio ou o próprio Edinaldo manda para você, tá bom? Tudo certinho? Aí o que é que eu vou fazer? Vou parar por aqui. Hoje a gente continua na próxima aula. Quem ainda não colocou o nome presente aí no chat, coloca para o Edinaldo registrar a presença de vocês. E a gente continua na semana que vem, tá bom, meus queridos?